Fala pessoal, tudo certo? Gente, mais uma vez com vocês aqui para mais um conteúdo. E galera, como vocês têm visto aí, tá? Eu estou buscando trazer conteúdo que não seja mais do mesmo, que realmente aí seja diferente, que possa somar com a tua vida aí e acaba somando com a minha também, porque eu preciso resumir, né, as minhas ideias para fazer uma entrega, tá? E hoje eu quero falar com vocês que gerenciam ou fazem parte de projetos. Eu quero, na verdade, falar sobre o que mudou no guia de projetos, tá? Existe um guia, né, um método para quem quer fazer um projeto, não é obrigado a seguir, mas a maioria das empresas e pessoas seguem. Só quero te falar o que mudou nesse guia que fez com que ele parecesse, com que ele lembrasse a forma que as coisas são feitas na Bíblia. Então, se você é cristão, muito tranquilo para você entender tudo que eu vou falar. Se você não é cristão, fica tranquilo que também vai servir para você. Veja o livro da Bíblia como um livro de história, com histórias mais loucas que Harry Potter, mais loucas que Senhor dos Anéis, tá? Mas das duas formas a gente vai se entender. Galera, olha só que interessante. Saiu agora essa nova edição aí do livro, tá? Do guia. E aconteceram algumas mudanças, tá? Olha que interessante. Uma delas é que o foco passou muito ao líder, tá? O foco passou ao líder. A palavra líder começou a aparecer mais vezes, tá? No livro. Olha que interessante. E o segundo processo que eu diria é que deixou de focar, né? Ou seja, não ficou 100% focado em processo e começou-se a trabalhar princípios. Então eu tenho líder, pessoas, e tenho princípios, tá? E todo o restante, né? Um livro gigantesco e tal, é bacana. Fala tudo que a gente já sabe, tá? Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Quando o livro ele ganha sobre princípios e pessoas, eu começo a entender o seguinte. Primeira coisa é definir o que é projeto, né? Todo projeto é algo que tem início, meio e fim, beleza? Cara, tem início, meio e fim, é projeto. Exemplos, projeto verão, projeto fitness, projeto barriguinha não sei das quantas, projeto braço de marreta, sabe? Essa galera do fitness que adora fazer isso? Exato. Eles botam início, meio e fim, fazem o processo e no resultado, lá no final, gera aquele resultado ou não, tá? Então, quando a gente trabalha com internet, que é o meu caso, que trabalho com marketing, trabalho com digital, a grande maioria das coisas são projetos. Por quê? Porque quase tudo não existe. Então é um cliente que te pede algo que ele ainda não tem, tu vai ter que projetar, criar, fazer todas as fases e fazer uma entrega para ele. É aquele projeto novo na empresa de uma área que não existe. É aquele projeto de uma área que ninguém tem muito conhecimento, mas que precisa ser executado. Né? Daí a gente trabalha com OKRs lá e tal, que é outra pegada, daí, que é como você estipula as metas. Mas é interessante porque é o seguinte, me chamou muito a atenção, tá? Que é o quê? Quando eu trabalho com princípios e pessoas, eu deixo de focar 100% no processo. Porque eu entendo que se o princípio está na pessoa, ele vai fazer o que tem que ser feito. Vou dar um exemplo ridículo para você entender, tá? Por ser ridículo, você vai gravar. Cara, se tu é casado, a tua esposa ou teu marido, ele não faz, ou ela, todos os dias um checklist do que tu fez para que eles possam né, descobrir se tu traiu ou não. Tu foi lá? Sim. Tu foi não sei aonde? Sim. Tu comeu tal coisa? Sim. Tu cumprimentou quantas mulheres? Sim. Tu cumprimentou... Cara, não existe isso. Ah, Marrone, isso é confiança. É, mas isso é princípio. Porque você criou um princípio quando você se casou, né? Ah, né? Vou te amar e tal, na pobreza, na riqueza. Beleza, são princípios. Quando a gente fala de projetos, começou-se a colocar princípios, tá? E princípio, ele é muito antes de lei. Muito antes de lei. Princípio é algo da pessoa. E aí, falando da Bíblia, cara, a Bíblia é um livro de princípios. Simplesmente assim. A Bíblia é um livro de... Não, Marrone, é um livro de regras. As regras estão baseadas nos princípios. Pronto, simples assim. Vou dar um outro exemplo estranho. Cara, estou dirigindo pela rua, tá? Não vem ninguém. Não vem ninguém. Estou sozinho, dirigindo. E eu ultrapasso a velocidade e um guardinha me pega lá no radar. Quebrei uma regra? Sim. Mas eu não quebrei um princípio que poderia ser segurança no trânsito. Eu não quebrei em relação aos outros, eu quebrei em relação a mim. Porque se eu passei daquela velocidade, quer dizer que o meu carro poderia estar em risco. Mas tu entende que não é a mesma coisa? Então eu preciso entender esse processo, por quê? Porque o livro passou a ser isso. Ele passou a ser baseado em princípios e passou a ser baseado em pessoas. Cara, isso é muito engraçado, isso é muito interessante. Porque quando tu vai pegar a Bíblia, por exemplo, eu sou um cara que eu estudo muito sobre projetos, sobre qualquer coisa aí que seja ligado ao digital, mas eu leio a Bíblia, sei lá, 3 anos, 4.
mais, né? 4, 5 anos, tá? Que eu leio e que eu já li várias e várias vezes delas. E aí nós temos uma coisa, cara, sempre que Deus, tá? Aí você pode entender, né? Ou como história ou como verdade, ele quer alguma coisa, ele mostra a imagem final. Sempre. Sempre. Ele chegava no cara e dizia o seguinte, ó, tu vai ser rei e tu vai dominar tudo isso aqui, ó. E o cara, sério? Ele, sim, tu vai ser o cara. Eu quero. Tu quer mesmo? Quero. Então beleza, faz o seguinte, e daí ele te dá o início. E o meio do processo ele vai te guiando, né? Ele vai balizando onde tu pode ir e onde tu não pode ir. Só que sabe o que é interessante? Se você não sair do ponto A e chega ao ponto B, o Deus ele não te ajuda. Porque aquela parte é contigo, não com ele. Tem várias, mas várias situações. Ele diz o seguinte, ó, vai daqui até lá. Aí o cara parava no meio do caminho. Cara, pode ficar 2 anos aí. Mas quando tu decidir até lá, eu falo contigo de novo. Agora, se tu ficar aqui viajando, cara, é uma escolha tua. Né? Falando de Deus, é nessa pegada. Falar de um projeto é a hora que o gerente de projeto chega lá e diz, ô, querido, olha só, tu vai atrasar o prazo. E aí? Posso te ajudar? Vamos junto, chega aí, vamos aí que eu tô indo aí, vamos colar, vamos resolver esse problema aí. Por quê? Porque ele sabe que se ele não chegar até a próxima fase, não vai ter os novos envolvidos. Então é muito, muito interessante quando você começa a ver isso aí. Vou dar um exemplo. A saída do povo lá do Egito, tá? Ah, o povo tinha que sair do Egito, Deus disse o seguinte, ó, nós vamos fazer esse povo aqui ter uma terra. Beleza, eu quero, show. Então começa tirando o povo lá do Egito, beleza. Conforme não ia dando certo, Deus ia ajudando, mas ele ia lá, fazia uma tentativa, voltava, Deus dava uma dica, ele ia lá, fazia a tentativa, voltava, Deus dava uma dica, até que saíram. Ele disse, cara, beleza, agora atravessa isso aí com o meu povo, beleza. Era pra durar 1 ano, 4 anos, durou 40. E aí? Se tivesse alguém lá dizendo o seguinte, ó, vamos lá que nós temos 4 anos, vamos, estamos no segundo, vamos que não vai dar tempo. Poderia ter sido diferente, óbvio, tá? Mas esse é o processo. Então você tem que entender que quando você trabalha com projeto, não é simplesmente o resultado. Tem o processo envolvido. Quer ver um exemplo, cara? Conheço muita gente que queria emagrecer, tá? E a pessoa emagreceu. Só que ela passou tanto trabalho para emagrecer que hoje ela odeia fazer dieta. Cara, eu odeio fazer dieta, é uma droga. Por quê? Porque o processo foi errado. Tem gente que para estudar apanhava, tomava reguada. Não, hoje em dia não existe mais isso, né? Hoje em dia não precisa mais nem estudar. Né? A criançada passa aí sem ir pra aula. Mas já foi assim. Cara, é o seguinte, se tu não fizer teu tema, vai tomar uma reguada. E o cara apavorado fazia o tema. Só que teve gente que ficou com trauma disso e hoje a pessoa não estuda por causa disso. Ou a pessoa estuda e se sente mal. Porque ela diz, cara, eu não quero apanhar. Não, mas tu não vai mais apanhar. Não, mas eu não quero apanhar. Entendeu? Tipo um elefante amarrado no banquinho. Então é muito legal quando tu vê e analisa as duas coisas. No meu caso que eu analisei. Um livro que era só de processos, era só de gerência, colocou mais um fator ali que é a pessoa. Eu gosto de usar muito uma diferença, tá? Que é a seguinte. O gerente, ele gerencia. O líder, ele lidera. Sabe o que é isso? Gerenciar é processos. É gerenciar tempo, gerenciar recursos, gerenciar escopo. É gerenciar o meio campo ali, tá? Liderar é dizer, galera, é o seguinte, ó. Nós precisamos fazer isso por causa disso, vem comigo, eu vou contigo, vamos lá. Quem é que precisa de ajuda, onde é que tá trancando? Isso é liderar. É quando a pessoa entra em campo. E quando você soma os dois, cara, todo líder é um gerente e todo gerente deveria ser um líder. Mas tem muita empresa que não tá preocupada com isso, ela tá preocupada com o cara ser gerente. Cara, gerencia lá e bora. Só que daí dá merda. Aí dá problema. Aí são as montadoras aí quebrando. Porque o cara tinha um gerente e não tinha um líder. E quando o cara tem só um líder, às vezes vira um culto, né? Vira uma religião. Por quê? Porque era só um líder, não tinha processo. Então é muito legal, tá? Vocês que trabalham com projetos, deem uma olhada, uma pesquisada aí sobre o guia, o 7º guia aí, vocês vão ver como entrou esse fator. E quem lê a Bíblia, né? Quem estuda aí vai ver que tem isso. Como é incrível, tá? Deus está preocupado com os princípios. Cara, não quebre princípios que eu ando contigo. Não, Deus, não, eu tô preocupado com regra. Não, gente, não é sobre regra. É sobre princípios. Quem anda no princípio não tá preocupado com a regra. Se ele quebrar a regra, ele paga o preço e segue. Isso é importante. Cara, você vai fazer besteira? Vai. Mas tu sabe que tu quebrou aquele princípio. Então tu não fica triste, depressivo. Não, cara, quebrei. Vai lá, me castiga, me corrige e vambora. Porque o teu princípio tem que estar preservado. Né? Se você pegar ali para finalizar, a história de Deus lá no Éden, lá no jardim. Cara, ele sabia que Adão e Eva tinham pecado. E ele chega e pergunta, onde é que tu tá? Tu acha que Deus não tinha visto? Tu acha que Deus era cego naquela época? Não, ele pergunta, onde é que tu tá? Ah, eu tô aqui. Como é que tu sabe que tá pelado? Ah, interessante. Ou seja, você quebrou um princípio de querer a sabedoria. Não, mas foi uma regra porque ele comeu. A regra protegia o princípio. Tá? Isso é muito interessante. Pensem nisso, analisem. Quem quiser, puder, compartilha, comenta aí e vamos pra cima fazer um mês incrível. Valeu!